Olá pessoal, vamos resolver aqui algumas questões sobre conjuntos. Primeira questão diz o seguinte: considere o conjunto A, formado pelos elementos 5x mais 1 menor do que 3x mais 11 menor do que 4x mais 10, tal que o x é um número inteiro. Então veja, os elementos do conjunto A são definidos por essa inequação aqui, né? 5x mais 1 menor do que 3x mais 11 menor do que 4x mais 10. E é dito que o x é inteiro, ok? Aí a questão pede a soma dos elementos do conjunto A. Primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar os elementos do conjunto A. Então vamos resolver essa inequação aqui. Como é que a gente faz, né? A gente tem três termos aqui dessa inequação. A gente vai resolver a primeira, que é formada pelos dois primeiros aqui, então 5x mais 1 menor do que 3x mais 11. E temos a segunda, que é composta pelos dois últimos termos, né, que é o segundo e o terceiro. Então vai ser 3x mais 11 menor do que 4x mais 10. Então a gente vai resolver essas duas inequações aqui para encontrar os valores de x, né? Então, o que é que a gente tem aqui? Eu vou pegar esse 3x, passar para o primeiro membro, e vou pegar esse 1 e passar para o segundo membro. O que é que a gente vai obter, então? Eu tenho 5x menos 3x é menor do que 11. O 1 passa para lá, menos 1, né? Então, o que é que a gente vai ter aqui? 5x menos 3x dá 2x, que deve ser menor do que 11 menos 1, 10. Então, esse 2 passa dividindo, então x vai ser menor do que 10 dividido por 2, x é menor do que 5. Então, essa é a solução da primeira inequação. Queremos valores de x que sejam menores do que 5. Agora vamos para a segunda inequação. O que eu vou fazer aqui? Mesmo procedimento. Pegar o 4x aqui e passar para o primeiro membro. Pegar esse 11 e passar para o segundo membro. Então a gente vai ficar com o quê? 3x menos 4x tem que ser menor do que o 10 menos o 11, ok? Então, o que é que a gente vai ter aqui? 3x menos 4x dá menos x, que deve ser menor do que 10 menos 11 dá menos 1. Então a gente encontrou aqui menos x menor do que menos 1. Eu não quero aqui o menos x, eu quero x. O que é que eu faço? Vou multiplicar por menos 1. O que é que significa isso? Eu vou mudar aqui o sentido da inequação, ok? Multiplicando por menos 1 para deixar aqui o x positivo. Isso não altera o significado da inequação, ok, pessoal? Quando eu multiplico por menos 1, eu apenas é como se eu estivesse olhando por outro ponto de vista. Por exemplo, se eu digo que Pedro é maior do que José, é a mesma coisa de dizer que José é menor do que Pedro. Eu estou dizendo a mesma coisa, só com ponto de vista diferente. O que nós vamos fazer aqui é apenas mudar o ponto de vista. Então, quando eu multiplico por menos 1, menos x vezes menos 1 dá x. Então, vai ficar aqui x. E o menor aqui, pessoal, ele vai ficar maior. Ou seja, numa inequação, quando você multiplica por um número negativo, você muda o sentido da inequação. Se for maior, passa a ser menor. Se for menor, passa a ser maior. E menos 1 vezes menos 1 dá 1. Então aqui eu tenho a solução da segunda inequação. O que é que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai encontrar os valores de x que atendem a essas duas inequações ao mesmo tempo. Vou representar aqui por meio de duas retas, ok? A primeira vai representar o nosso x menor do que 5 e a segunda vai representar o nosso x maior do que 1, ok? Então, x menor do que 5, eu pego aqui o 5. Aqui é intervalo aberto, por quê? Porque não pode ser 5, né? Tem que ser menor do que 5, então não tem igual. Então, eu pego aqui o 5. E menor, pessoal, ele já está apontando, para a esquerda. Menor do que 5 são valores à esquerda do 5. Então, eu venho aqui, né? Isso vai até o menos infinito. Agora eu vou para o segundo intervalo, que é o x maior do que 1. Vou fazer a mesma coisa. Pego aqui o 1. E é aberto também, por quê? Porque não tem o igual, né? E valores maiores do que 1 já está apontando aqui para a direita. Ó. Então, x maior do que 1 são valores, né, à direita de 1. Ok? Então, eu tenho esses dois intervalos aqui representando o x menor do que 5 e o x maior do que 1. Só que eu quero a interseção desses dois, ou seja, eu quero um intervalo que represente os dois ao mesmo tempo. Então, o que é que a gente vai ter aqui? Deixa eu desenhar aqui de novo para ficar bonitinho.
Ok. A interseção aqui, pessoal, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui 1 e vou pegar aqui 5. Agora eu vou olhando de cima para baixo, né, na vertical, onde é que eu encontro os dois intervalos. Isso é a interseção. Então, por exemplo, a esquerda aqui do 1. A esquerda aqui do 1, observe que só tem o intervalo de cima. O de baixo aqui não tem. Ó. Então, isso aqui não serve como interseção. Entre o 1 e o 5, você observa que eu tenho os dois intervalos aqui. Ou seja, isso aqui me interessa. Isso aqui é interseção. Lembrando que é aberto porque o 1 está lá no de cima, mas não está no de baixo. Né? Do mesmo jeito, o 5 está no de baixo, mas não está no de cima aqui. Então, a interseção tem que estar nos dois. E onde é que está nos dois aqui? Entre o 1 e o 5. À direita do 5, você observa que no de cima não está, está no de baixo. Para ser interseção, tem que estar nos dois. Então, a gente encontra que a interseção, o x ele tem que variar entre 1 e 5, ou seja, o x ele está entre 1 e 5. Como ele não pode ser igual, então ele tem que ser maior do que 1 e menor do que 5. Esse daqui é o conjunto A, pessoal. Ok? Conjunto A formado por elementos x, que são maiores do que 1 e menores do que 5. Só que o A é formado por números inteiros. Quais são os números inteiros de 1 até 5? Lembrando que o 1 não entra e o 5 também não. Então, é o 2, o 3 e o 4. Ok? Esses são os elementos que compõem o conjunto A. São números inteiros, maiores do que 1 e menores do que 5. Então, o 2, o 3 e o 4. Como a questão pede a soma desses elementos, então, quanto é que vai dar a soma aqui? 2 mais 3 mais 4. 2 mais 3, 5 mais 4, 9. A opção correta é o item D. Tranquilo, pessoal? Então, aqui nessa questão, né, uma questão de conjuntos, a gente usou aqui inequação, que em vídeos futuros eu vou entrar em mais detalhes, como a gente resolve as inequações. E aqui a representação por meio de intervalos. Lembrando que, como se trata de números inteiros, eu poderia ter representado o intervalo x menor do que 5 como sendo 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, etc. E o x maior do que 1 eu poderia estar resolvendo, né, representando 2, 3, 4, 5, 6, blá, 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 etc. E a gente fazia a interseção do mesmo jeito. Só que, de uma maneira geral, a gente usa intervalos aqui para representar a interseção desses intervalos, né? Para encontrar os elementos de conjunto. Isso aqui eu vou detalhar em vídeos futuros, ok, pessoal? Não é o objetivo principal do nosso vídeo atual. Ok? Vamos para a próxima questão. Nos conjuntos unitários H e S, um dos valores de Q mais X mais Y é. Então eu tenho aqui dois conjuntos unitários. A informação primordial aqui, conjunto unitário. O que é que significa um conjunto unitário, pessoal? É um conjunto que possui apenas um elemento. Aí você observa que o conjunto H tem aqui dois elementos, Q ao quadrado mais 1 e 3Q menos 1. Ora, se ele é um conjunto unitário, significa que esses dois elementos são iguais. Então, Q ao quadrado mais 1 tem que ser obrigatoriamente igual a 3Q menos 1. Do mesmo jeito, o conjunto S é um conjunto unitário. E ele tem aqui dois elementos, 3x mais y e menos y mais x mais 8. Ora, se ele é unitário, significa que esses caras também são iguais. Então, 3x mais y tem que ser igual a menos y mais x mais 8. Então, eu tenho aqui essas duas equações. Vou encontrar aqui os valores que eu quero. Primeiro, na equação de cima, o que é que a gente tem aqui? Eu vou pegar esse 3Q e passar para o primeiro membro, assim como o menos 1, ok? Então vai ficar Q ao quadrado, menos 3Q, já tem o mais 1, e esse menos 1 vai também positivo, mais 1 igual a 0. Aí você observa que a gente vai obter aqui Q ao quadrado, menos 3Q, mais 2 igual a 0. Pessoal, isso aqui é uma equação do segundo grau, ok? E nós devemos encontrar as suas raízes, que vão ser Q' e Q duas linhas, ok? Existem várias maneiras de resolver a equação de segundo grau. A gente pode usar a fórmula resolutiva, né, chamada de fórmula de Bhaskara. A gente pode decompor aqui a equação na forma fatorada para encontrar as raízes. E a gente pode usar também a relação que tem entre as raízes da equação de segundo grau, chamada relações de Girard, que é o que eu vou utilizar agora. O que é que significa isso? A relação de Girard diz o seguinte:
A soma das raízes, né, vai ter que dar aqui 3, certo? E o produto das raízes vai ter que dar aqui 2. Esse assunto, pessoal, a gente vai ver num vídeo específico com relação à equação do segundo grau, certo? Eu estou aqui dando essa pinceladazinha, vou falar aqui meio por alto, que não é o objetivo aqui a gente saber resolver a equação do segundo grau, ensinar a resolver a equação do segundo grau. Isso aqui vai ser tratado num vídeo específico. No caso aqui, eu vou usar essa informação para encontrar as raízes. Me diga dois números que o produto dá 2 e a soma dá 3. 1 e 2, não é isso? Se eu multiplicar 1 vezes 2 dá 2 e 1 mais 2 dá 3. Isso aqui são as raízes da equação do segundo grau, q ao quadrado menos 3q mais 2 igual a 0. Vamos verificar. Se eu substituir o q por 1, 1 ao quadrado, menos 3 vezes 1, menos 3. Então, 1 menos 3 dá menos 2, mais 2 dá 0. Então, o 1 é raiz da equação. Fazer a mesma coisa com o 2. 2 ao quadrado, 4. Menos 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. 4 menos 6 dá menos 2. Mais 2 dá 0. Então, o 2 também é raiz dessa equação. Ok? Então, o Q pode assumir esses dois valores. Vamos agora atrás do x e do y. No caso aqui do x e do y, pessoal, a gente não precisa encontrar o valor do x nem o valor do y. A gente precisa encontrar a soma x mais y. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Ó? Vou pegar esse menos y, passar para o primeiro membro e vou passar também o x para o primeiro membro. Então, a gente vai ficar com 3x menos x, né? Que eu passei para o primeiro membro. Deixa eu apagar aqui. Ok. Então, bora lá. 3x menos x. E aqui eu já tenho o y e esse menos y passa também positivo. Igual a 8. Veja que a gente vai ficar com o seguinte. Ó, 3x menos x dá 2x. Y mais y dá 2y igual a 8. Ora, eu quero x mais y. Eu tenho 2x mais 2y igual a 8. Então é só eu dividir aqui por 2. Vou dividir todo mundo aqui por 2. O que é que vai acontecer? 2x dividido por 2 dá x. 2y dividido por 2 dá y. E 8 dividido por 2 dá 4. Ou seja, ó, x mais y é igual a 4. Pronto, agora o que é que a questão me pediu? A questão pediu q mais x mais y. Então eu tenho duas possibilidades aqui, né? Já que o q pode assumir o valor 1 ou 2, mas a soma x mais y é 4. Então se o q for 1, eu tenho 1 mais 4 igual a 5. E se o q for 2, eu tenho 2 mais 4 igual a 6. Aqui eu tenho as duas possibilidades, né, dos valores da expressão q mais x mais y. A opção que está aqui dentro dos itens é 5, né, que é o item E. Ok? Lembrando que x mais y mais q pode assumir dois valores, ou 5 ou 6. Dentro das opções que a gente tinha aqui, a opção é o item E. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima questão. Dados os conjuntos unitários P, Q e S, com esses elementos aí, x mais y e 8, y mais z e 10 e x mais z e 12, calcular x mais 4y menos z. Essa questão aqui, pessoal, ela é parecida com a anterior no seguinte aspecto. Uma vez que o conjunto ele é unitário, significa que ele só possui um elemento. Então, para cada um desses conjuntos aqui, se eles são unitários, então eu tenho no primeiro conjunto que x mais y obrigatoriamente é igual a 8. No segundo, y mais z obrigatoriamente é igual a 10. E no terceiro, obrigatoriamente, x mais z é igual a 12. Tranquilo? Então nós temos aqui três equações com três variáveis. O que é que nós vamos fazer aqui? Veja, eu vou pegar essas duas primeiras equações aqui. O que é que eu vou fazer? Observe que nós temos em comum aqui nas duas primeiras equações o y. Eu vou fazer ele desaparecer. Como é que eu vou fazer ele desaparecer aqui? Vou pegar aqui a primeira equação, x mais y igual a 8. E essa segunda equação, pessoal, eu vou multiplicar por menos 1. Por que é que eu vou fazer isso? Quando eu multiplicar por menos 1, essa segunda equação, o y vai ficar negativo e o z vai ficar negativo. Então vai ficar assim, menos y menos z igual a menos 10. Para que é que eu estou fazendo isso?
para cancelar o y. Agora eu vou somar essas duas equações. Quando eu somar as duas equações aqui, ó, você vai cancelar aqui o mais y com menos y. Vai ficar x menos e igual a 8 menos 10 dá menos 2. Então eu obtive aqui uma quarta equação, que eu vou agora trabalhar com a terceira, uma vez que as duas têm x e z. Ó. Agora eu posso resolver essa equação, né, esse sistema, na verdade, x mais z igual a 12 e x menos z igual a menos 2. Agora eu posso resolver esse sisteminha com x e z, que eu posso encontrar o valor de qualquer um deles aqui, ou do x ou do z. No caso, do jeito que está aqui, se eu somar, você percebe que vai cancelar o z, né? X mais x dá 2x, e mais z com menos z cancela, e 12 menos 2 dá 10. Ora, 2x igual a 10, então x é igual a 10 dividido por 2, x igual a 5. Pronto, encontrei o valor do x. Agora eu vou atrás do valor do y e do valor do z. Vou encontrar aqui na primeira. Ó. O que é que eu tenho aqui? Se x mais y é 8 e o x é 5, então 5 mais y é 8, o y só pode ser 3. Não é isso? Agora a mesma coisa. Se x mais z é 12 e o x é 5, 5 mais z é 12, o z só pode ser 7. Então o z é 7. Então está aqui os valores, né? X 5, y 3 e z 7. A expressão que a gente quer é x mais 4y menos z. Então o x é 5, mais 4 vezes o y, que é 3, menos o z, que é 7. Então 5 mais 12 menos 7. 5 mais 12 é 17, menos 7 dá 10. Então o valor da expressão que a gente quer é 10, é o item C. Tranquilo, pessoal? Então, observe, a gente obteve aqui na questão 3 equações onde nós tínhamos as variáveis x e y, se alternando aqui. Eu tinha x mais y igual a 8, y mais z igual a 10, x mais z igual a 12. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu somei as duas primeiras de modo que o y desaparecesse para eu obter aqui o x com o z, para comparar com a terceira equação e encontrar o valor. Para isso, eu multipliquei a segunda equação por menos 1 para cancelar o y aqui. Quando é que você quer cancelar um número, você soma ele com o oposto dele. Então, para isso, muitas vezes você vai multiplicar por um número negativo para obter aquilo que você quer. Tranquilo? Aí a gente obteve aqui as duas equações em x e z, encontrando o valor do x igual a 5. Uma vez que a gente encontrou o valor do x, encontrar o y e o z era só substituir nas equações. E, por último, encontrando aqui o valor da expressão que a questão pedia, que era o x mais 4y menos z, encontramos aqui o valor 10. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima. Considere os conjuntos A e B com esses elementos que estão aí, né? O conjunto A, elementos 4, 12, 40 e 53. O conjunto B com os elementos 4, 9, 12, 30 e 90. Determine A menos B. O que é A menos B, pessoal? É a diferença entre os dois conjuntos. Então, o que é que significa isso? Eu tenho A menos B. Significa o que aqui? Eu estou no conjunto A e vou tirar todos os elementos que pertencem ao conjunto B. Isso, o que sobrar é a diferença. Então, vamos lá. Eu estou aqui no A. O elemento 4, ele pertence ao B? Pertence também, né? Então, eu vou tirar ele. O 12 também pertence ao B? Também pertence ao B, né? Então, eu vou tirar ele. O 40 pertence ao B? Não, né? Então, ele permanece. Então, tá aqui o 40. O 53, ele pertence ao B? Não, né? Então, ele permanece. Então, veja. Eu estava no conjunto A. Tirei todo mundo que pertencia ao B também. O que sobrou é a diferença. O que foi que sobrou aqui é o 40 e 53. Isso aqui é a diferença. Ok? E é a opção do item A. Tranquilo, pessoal? Então a diferença entre conjuntos é bastante simples, né? Por exemplo, se a gente quisesse o oposto, eu quero B menos A. Aí eu estaria aqui no B, ia tirar todo mundo que pertencesse ao A. Então, por exemplo, eu ia tirar o 4? Ia, né? Eu ia tirar o 9? Não, né? Então o 9 permaneceria. Eu ia tirar o 12? Ia, né? Porque ele estava no A também. Ia tirar o 30? Não, né?
Ia tirar o 90? Não, né? Então, isso daqui seria o B menos A. Então, isso aqui seria a diferença, ok? Uma operação bastante simples entre conjuntos. Então, chegamos ao fim desse vídeo. Espero que vocês tenham entendido as questões. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixem aí nos comentários que a gente esclarece. Um grande abraço e até o próximo vídeo.